Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, vim aqui hoje para trazer mais um capítulo do livro Peça Será Atendido, de Esther e Jerry Hicks, com os ensinamentos de Abraham Hicks. Já faz um tempo que eu postei o último vídeo sobre esse livro. Nós estamos agora no penúltimo capítulo, então o próximo vídeo já vai finalizar o livro. Esse capítulo aqui, ele tem o título de Recuperar seu estado natural de saúde. Nesse capítulo, os Abraham trazem como nós podemos nos alinhar à nossa saúde, à fonte de bem-estar, para permitir que a gente se sinta bem, mesmo quando há algum desconforto físico. Então, eles recomendam utilizar esse processo quando a gente não estiver se sentindo bem, quando a gente tiver recebido algum diagnóstico, quando a gente estiver com alguma dor ou quando a gente quiser sentir mais vitalidade ou estiver com algum medo em relação ao corpo, à saúde física. Como todos os processos, eles têm aquela escala de valor de referência emocional que nós já comentamos, e esse processo aqui ele pode ser feito principalmente quando a pessoa estiver sentindo as determinadas emoções: frustração, irritação, impaciência, sobrecarga, desapontamento, dúvida, preocupação, reprovação, desânimo, raiva, vingança, ódio, ira, inveja, insegurança, culpa, desvalorização, medo, sofrimento, depressão, desespero e impotência. Ou seja, vários sentimentos negativos, né? Então, quando você estiver sentindo algum desses sentimentos, você pode fazer esse processo para recuperar o seu estado natural de saúde. Ele é muito simples. Ele consiste basicamente em deitar e relaxar. Eles recomendam fazer por uns 15 minutos, mas se você tiver 10 minutos, faça 10 minutos. Se você tiver 5 minutos, faça 5 minutos. O importante é fazer. Mas se você tiver 15 minutos, melhor, porque daí você fica mais tempo nesse estado. Você vai deitar e relaxar. Então, você vai inspirar e expirar bem devagar, né? Inspira e coloca o máximo de ar nos seus pulmões. Você pode fazer agora, inclusive, enquanto eu tô falando, você já pode experimentar como é esse processo. Você vai inspirar, bastante calma, enche seus pulmões, segura um pouquinho o ar. Agora você expira bem devagar, pode expirar pela boca, que aí você vai soltando todo o ar bem devagar. Enquanto isso, eles indicam que você leia as determinadas frases, mas eu vou falar, você pode fechar os olhos e acompanhar estas frases. É natural para o meu corpo estar bem. Mesmo que eu não saiba o que fazer para melhorar, meu corpo sabe. Tenho trilhões de células com consciência individual e elas sabem como alcançar seu equilíbrio. Quando este problema começou, eu não sabia o que sei agora. Se soubesse na época o que sei agora, o problema não teria começado. Não preciso entender a causa desta doença. Não preciso explicar como estou experimentando esta doença. Eu apenas tenho de, com o tempo, calmamente me livrar desta doença. Não importa como começou, porque ela está mudando de rumo neste exato momento. É natural que meu corpo leve algum tempo para se alinhar com meus pensamentos de bem-estar. Não há nenhuma pressa. Meu corpo sabe o que fazer. O bem-estar é um estado natural para mim. Meu ser interior é essencialmente consciente do meu corpo físico. Minhas células estão pedindo o que precisam para se desenvolver e a fonte de energia está respondendo a este pedido. Estou em muito boas mãos. Agora vou relaxar para permitir a comunicação entre meu corpo e minha fonte. Meu único trabalho é relaxar e respirar. Sou capaz de fazer isso.
Sou capaz de fazer isso facilmente. Depois destas frases, você vai ficar deitado, simplesmente aproveitando o conforto da sua cama, do local onde você está e sentindo essas frases fazendo efeito. Depois, eu posso colocar um vídeo só com essas frases e você fazer esse processo de deitar, relaxar, respirar e ouvir essas frases várias vezes. E você vai deixando essas frases penetrarem no seu corpo, na sua mente subconsciente, porque com o tempo você vai recuperando o seu estado natural de saúde. Porque você vai começar a ter sensações no seu corpo e aí você vai sorrir e vai acreditar que isso é a energia essencial que está fluindo no seu corpo e está fazendo o processo de cura das suas células, né? E você não precisa fazer nada para isso, apenas relaxar e respirar e permitir que isso aconteça. E se você, nesse processo, por acaso sentir alguma dor, você pode pensar nas seguintes frases. A sensação de dor indica que a fonte está respondendo ao pedido de minhas células. A sensação de dor é um maravilhoso indicador de que a ajuda está a caminho. Vou relaxar apesar da dor, porque entendo que ela indica melhora. Agora, você pode até adormecer, caso você já esteja no horário de dormir, e sorria por saber que está tudo bem. Relaxe, respire e confie. Quando você faz esse processo, você precisa acreditar que ele vai funcionar, porque a crença é a base da manifestação no nosso mundo físico. E também você precisa ter paciência, porque as doenças elas levam um tempo para serem somatizadas e aparecerem no corpo físico. O tempo da cura é sempre menor do que o tempo que levou para a doença se instalar. Então, por exemplo, se uma doença levou 5 anos para ser instalada no corpo físico, pode ser que leve alguns meses para recuperar o estado total de saúde, ou alguns dias, às vezes não leva tanto tempo, mas vai levar um tempinho, então precisa ter paciência. Não é porque fez a meditação uma vez que já vai sumir completamente os sintomas físicos, mas se você for repetindo com regularidade, alterando seus pensamentos, o seu padrão mental e emocional, a melhora vai acontecendo, tá? Então tem que ter paciência nesse processo. Eles continuam falando aqui, né? Que na próxima vez que você sentir qualquer desconforto físico, diga: estou sentindo esse desconforto porque estou tomando consciência da minha resistência. É hora de relaxar e respirar, relaxar e respirar, relaxar e respirar. Em alguns segundos você vai poder voltar a se sentir confortável, porque cada célula do nosso corpo tem uma relação direta com a fonte de energia essencial. E essa fonte, ela vai responder se a gente permitir que a energia flua. O nosso trabalho é tirar as resistências. Quando a gente tem qualquer tipo de desconforto, seja ele físico, mental, emocional, é porque a gente está resistindo à fonte de energia essencial, que ela é puro amor. É a fonte que cria tudo, e a fonte é só amor. Quando a gente sente qualquer desconforto é porque a gente não está alinhado com essa fonte. Quando a gente tem ali algum tipo de sentimento de reprovação, culpa, medo, raiva, tem ali um bloqueio nos circuitos que fazem a energia fluir e a força dessa energia vital ela não flui tão bem. Então a gente tem que soltar essas resistências para que as células elas voltem para o seu estado natural de bem-estar. E aí as células elas vão se reorganizando, se rearranjando para que a gente manifeste o nosso estado natural de saúde, tá? Eles falam aqui que não existe uma doença que não possa ser transformada, assim como não há uma pintura que não possa ser refeita. Por quê? O que causa as doenças são os pensamentos limitantes que nós, seres humanos, temos. E a questão das doenças incuráveis, elas são incuráveis porque a gente ainda não descobriu a cura
e também porque as pessoas acreditam que não tem cura. Porque se uma pessoa passar a acreditar que aquela doença tem cura, ela vai poder manifestar essa cura. E a partir do momento que a primeira pessoa manifesta algo que alguém não tinha feito antes, passa a ser mais fácil para outras pessoas fazerem aquilo. Então, por exemplo, a primeira vez que alguém fez uma atividade, era uma novidade. Depois que a primeira pessoa fez, aparece a segunda, a terceira e a quarta. E cada vez mais fica mais fácil fazer aquilo. Tem aquela história do 100º macaco. Não sei se vocês já ouviram falar, mas é um experimento que foi feito por um biólogo, se não me engano, era um cientista, e ele percebeu que em uma ilha os macacos eles não tinham o costume de comer batatas. E aí teve a primeira macaca que ela pegou uma batata, levou para o mar, ela lavou a batata e aí com a água do mar ela ficou com gosto salgado e ela comeu. A partir do momento que ela fez isso, outros macacos começaram a fazer e ter esse comportamento. Ou seja, ela foi a primeira, depois dela outros começaram a ter esse comportamento. E o mais interessante foi que em uma ilha totalmente distante, eles observaram que outro grupo de macacos que não tinham nenhuma ligação assim direta com esse primeiro grupo, da primeira macaca que começou a lavar as batatas para comer, esse outro grupo começou a ter esse mesmo comportamento. Por quê? Isso tem relação com os campos morfogenéticos, né, do Rupert Sheldrake. E isso mostra que, a partir do momento que uma pessoa ou uma criatura, um ser, tem um primeiro comportamento que outros não tinham tido, a partir desse momento, outros vão começar a ter esse mesmo comportamento. Então, é aquela questão do efeito borboleta, né? Que diz que uma borboleta batendo asas em um local, por exemplo, na Austrália, faz com que haja um ciclone na América, porque tudo está interligado. E mesmo que a gente não veja a ligação, né? Porque tudo vem da fonte de energia essencial. Então, na questão das doenças que são chamadas de incuráveis, é porque ainda não teve ninguém que manifestou a cura por não acreditar, mas a partir do momento que a primeira pessoa acreditar e manifestar essa cura, outras vão ter mais facilidade, entendem? Então, o importante, se a pessoa não acreditar na cura, ela pode fazer meditações simplesmente com o objetivo de se sentir bem. E quem sabe, depois de uns dias, meses ou anos, ela não manifesta a cura que ela nem mesmo sabia que poderia manifestar, né? Então, isso é pra gente refletir. Aí depois, aqui nesse capítulo, eles continuam falando sobre os bebês, né? Uma pergunta que surge com frequência é: e os bebês doentes? Eles explicam que esses bebês, eles foram expostos a uma vibração, mesmo que dentro do útero, que fez com que eles rejeitassem o bem-estar. Mas, se depois do nascimento eles forem estimulados a terem pensamentos que tragam esse bem-estar, o corpo deles pode ser, sim, regenerado. Porque o natural é a gente ter bem-estar, abundância, ser saudável, ter o pensamento claro. Não é normal viver confuso, não ter o bastante, sentir falta de alguma coisa ou sentir culpa. Esses padrões, eles não são naturais para a nossa essência. Eles são considerados normais por os padrões humanos, porque a maioria das pessoas escolhe padrões negativos de pensamentos e sentimentos, mas não é natural para a nossa essência, tá? Então, quando a gente sente qualquer tipo de dor física, emocional, mental, como eu já falei, é porque tem algum tipo de resistência. E a gente tem que soltar essas resistências para que a energia essencial flua através do nosso corpo, da nossa mente, do nosso coração. E uma pergunta que também surge é: se não tem uma fonte de doença, por que tem tanta gente doente?
é justamente por causa disso, porque a maior parte das pessoas escolhe pensar negativo, porque pensar é uma escolha. Os pensamentos, eles surgem, eles podem até surgir sem que a gente tenha a intenção inicial de pensar naquele assunto, mas a partir do momento que o pensamento surge, a gente pode escolher focar em outra coisa. Pode ir cancelando os pensamentos negativos, como ensina o professor Hélio, e focando nos pensamentos positivos, escolhendo pensar em qualquer coisa. Vamos supor que vem um pensamento negativo na sua mente sobre a sua saúde física. Às vezes, se você pensar, eu sou saudável, você não vai acreditar. Então, pense em outra coisa, não precisa pensar, eu sou saudável. Pensa em algo que você goste, né? Olha alguma paisagem, ou se você gosta de andar de bicicleta, pensa em andar de bicicleta, vai olhar vídeos de pessoas andando de bicicleta, ou se você quer viajar para algum lugar, você gosta de algum lugar, fica olhando vídeos desse lugar, tira o foco do pensamento negativo, porque é isso que vai fazer com que a sua vibração melhore e, consequentemente, você consiga sair desse estado negativo de doença, liberar a resistência e assim, né, você tenha ali a sua saúde recuperada. Porque o que faz com que as doenças existam é justamente essa questão da resistência, dos pensamentos negativos que as pessoas têm, e também porque aí as pessoas ficam focando nisso. Aí elas dão nomes para doenças, ficam falando dos sintomas, ficam falando das causas, ao invés de focar na cura, né? Então, isso que é o mais importante, assim, focar na cura das doenças. Aí depois eles falam aqui, né? Se você recebeu um diagnóstico assustador, e aí muitas vezes a pessoa vai pensar, como que eu pude me afastar tanto da saúde, da fonte de bem-estar? Não pense isso. Pensa em focar no seu bem-estar, porque para você tratar o seu corpo, você tem que tratar a sua mente, porque tudo é psicossomático, tudo é uma manifestação dos pensamentos e sentimentos. A doença ela é uma extensão de emoções negativas, pensamentos e emoções negativos. Então, tudo pode ser reorientado para o bem-estar. Você precisa ter a determinação de direcionar os seus pensamentos para algo que faça você se sentir bem. Então, é o exemplo. Se você tem um hobby, pensa nisso. Se você gosta de determinado tipo de música e te faz bem, vai ouvir. Tira o foco da doença e pensa em algo que traz o seu bem-estar. Aí eles dizem que em poucos dias qualquer doença poderia ser curada se a pessoa focasse muito no seu bem-estar, né? E acreditasse nisso. Porque o tempo de cura, ele existe, como eu falei. Às vezes vai demorar uns dias, uns meses, mas é sempre mais rápido do que o tempo que levou para somatizar. Então, se uma pessoa levou 10 anos para somatizar uma doença, não vai achar que vai fazer uma meditação de um dia e aí já vai ficar completamente curado. Não é assim. Mas com alguns dias, alguns meses, a pessoa consegue sair daquela vibração negativa. Então, levou 10 anos, vamos supor, para criar uma doença, não vai precisar de 10 anos para manifestar a cura. Vai ser um tempo muito menor. Pode ser ali alguns meses, um ano que seja, mas vai ser um tempo relativamente muito menor do que o tempo que levou para a pessoa criar a doença, tá? Então, o tempo de cura, ele vai depender do quê? Da confusão dos pensamentos da pessoa, do estado emocional que ela está, porque qualquer doença do corpo físico leva muito mais tempo para se instalar do que o tempo que você leva para se curar, para tirar ela, liberar a resistência, né? E um trabalho muito interessante sobre isso, inclusive que tem comprovação científica, é o trabalho do Dr. Joe Dispenza. Quem não conhece, eu recomendo muito. Inclusive, eu estou relendo um livro dele, que é o Como se tornar sobrenatural.
é excelente. No primeiro capítulo ele conta a história de uma mulher chamada Ana, que ela tinha vários problemas de saúde e com as meditações do Dr. Joe Dispenza, ela conseguiu se curar. Ela levou mais ou menos 1 ano, mas ela conseguiu, e ela tinha um diagnóstico extremamente complicado, porque ela tinha, assim, somatizado várias doenças, porque aconteceu algo muito complicado na vida dela. E, assim, ela mais ou menos levou, assim, uns 5 anos somatizando vários tipos de doenças. E aí, com 1 ano de meditação, ela conseguiu se renovar de uma forma que os médicos não acreditavam. Eles falavam que ela não tinha o que fazer, entendeu? Então, é muito verdadeiro o que é falado aqui, mas a pessoa precisa acreditar e precisa fazer as meditações, precisa colocar isso em prática, né? Então, recomendo o trabalho do Dr. Joe Dispenza para quem tem interesse nesse assunto, não só sobre saúde física, mas o trabalho dele abrange tudo. E o mais interessante é que ele consegue comprovar cientificamente, porque o Dr. Joe Dispenza, ele realmente é um doutor e ele faz experimentos científicos que ele mostra o quanto que a meditação altera os estados mentais e emocionais das pessoas, porque ele faz exames clínicos. Ele, por exemplo, tira o sangue de uma pessoa antes de meditar e depois de meditar e mostra o quanto teve alteração ali, né, dos elementos como dopamina, serotonina, endorfina. Então, é tudo comprovado cientificamente. Hoje em dia, a gente sabe que isso realmente existe porque tem comprovação científica. Apesar de que muita gente não acredita, se vocês forem pesquisar, tem muito trabalho mostrando que tem comprovação científica, sim. É claro que tem que olhar muito bem, né, quem que tá fazendo o trabalho. Também não estou falando que é para deixar de ir no médico, é claro que tem que ir ao médico, tem que fazer exames, tem que fazer terapia, quem precisa. Só que você pode fazer tudo isso alinhando com a meditação, certo? Então, por último, tem uma pergunta aqui. Você precisa ter pensamentos positivos a respeito do seu corpo para ficar do jeito que quer? Não, mas você não pode ter pensamentos negativos. Eles dizem que se a pessoa nunca mais pensasse no corpo dela, mas só tivesse pensamentos agradáveis e bons a respeito de todo o resto, o corpo naturalmente iria se beneficiar. Então a pessoa não precisa ficar focando na saúde física, mas se ela simplesmente não criar vibrações negativas, a saúde vai ficar boa, entendeu? Então, os Abraham, eles falam muito que junto com o amor, uma das vibrações mais elevadas é a admiração. Por quê? Quando a gente está admirando algo, a gente não está resistindo. Quando você olha, por exemplo, a foto de um bebê ou de um bichinho, né, um animal de estimação, e você sente aquela admiração, aquele amor, você está num estado de permissão, você não está resistindo, você não está tendo pensamentos negativos, e assim você está criando vibrações positivas que vão te ajudar, entendeu? E aí você vai criar coisas positivas na sua vida, mesmo que você não tenha pensado em algo específico. Então, o segredo não é ficar se esforçando. Eu tenho que pensar positivo sobre o meu corpo para ter saúde, eu tenho que ficar pensando no dinheiro para ter dinheiro. Não, porque a partir do momento que você se acostuma a pensar positivo e faz com que isso seja a sua segunda natureza, ou seja, você passa a pensar positivo de forma automática e natural, porque a maior parte das pessoas, se vocês repararem, elas têm um padrão mental negativo, né? Elas pensam mais negativo do que positivo. Agora, se você se acostumar a pensar mais positivo do que negativo, naturalmente você vai ter ali uma vibração que vai te trazer coisas boas, mesmo que você não tenha intencionado algo específico, entendeu? Você vai ter o que você precisa de forma natural.
Então, por último, também tem aqui uma mensagem, né? Se você acredita que alguma coisa é boa e a faz, isso beneficia. Se você acredita que uma coisa é ruim e a faz, a experiência é prejudicial. Não há nada pior para você do que fazer algo que você acredita ser inapropriado. Então, tenha cuidado com as suas escolhas, porque são elas que mais afetam a sua vibração. Decida o que você quer, concentre ali a sua atenção e abra-se para receber a resposta. Não há razão para sofrer ou lutar por nada. Então é isso, focar no que a gente gosta, no que a gente quer, sem ansiedade, sem pressão, para não criar o efeito Zenão, que é aquele que paralisa o decaimento do átomo e faz com que aquilo não aconteça por estar paralisado, né? Mas é focar, né, realmente em coisas boas, pensar positivo, pensar na saúde, meditar, relaxar, respirar, descansar e assim permitir que o bem-estar natural flua na nossa experiência. Bom, esse capítulo aqui, ele é muito interessante porque fala da nossa saúde física, né? E a saúde é muito importante porque se não tiver a saúde, né, como que a gente vai fazer outras coisas? Então, espero que esse capítulo tenha te ajudado, tenha te trazido insights, reflexões e que você faça o exercício, né, que eu trouxe aqui no começo do capítulo. Talvez depois eu coloque um vídeo só com essas frases, né, tipo uma meditação, mas que você se beneficie com o que foi abordado aqui nesse vídeo, tá bom? Obrigada por acompanhar o canal, assistir o vídeo e até mais. Gratidão.